Então, vamos elaborar uma pauta. Então, a pauta é feita antes da reunião. Você vai sentar, você vai pensar e você vai listar os tópicos que você entende que tem que ser tratados dessa etapa do projeto. Você vai enviar para todos os participantes. Você vai criar uma lista, talvez você pode pegar um e-mail, né, desses participantes e enviar para todos eles. Ou um grupo do WhatsApp, se você tem um grupo do projeto, como for o meio que você encontrou para coordenar isso para o projeto acontecer. O importante é que todos recebam. E se você tiver como ter um feedback que todo mundo viu, melhor. Isso tem que acontecer com um pouco de antecedência, porque as pessoas têm que ter tempo para pensar naquilo ali, né? Para depois não dizer, não deu tempo de eu pensar, não é? Todo mundo tem que ter um tempinho. É muito importante também que você peça a confirmação da presença das pessoas. Por quê? Porque a tendência das pessoas é elas terem um monte de coisa para fazer e se esquecer. Às vezes tem até, acho que, se eu não me engano, é no Google Meet, que dá para você pedir, por exemplo, confirmação. Você pode mandar até um invite para ela, né, um convitezinho para ela dizer assim que aceita e pode já ir para a agenda dela do Google, se ela usa o Google, né, a agenda do Google. É legal, porque ele também se comunica com outras agendas, como o do Mac, então a pessoa já fica com aquele evento ali. É legal para ela não esquecer. Então, se você puder usar esses recursos, são mais chances da pessoa não se esquecer daquele evento e às vezes a pauta já pode ir ali dentro. É mais uma chance da pessoa não passar batido e esquecer desse detalhe, né? São recursos que a gente pode usar. Então aí chegou na reunião, todo mundo já está mais ou menos familiarizado com a pauta, você já ganhou tempo. Chegou lá na hora, você tem que ter em mente que tem que sair com o problema resolvido. Se não resolvido, alguém já tem que estar designado para dar um jeito, vamos dizer assim, nem que seja você, mas alguém tem que ser o responsável para dar andamento naquilo ali. Né? Então, de preferência, você já vai anotando quem é o responsável por cada etapa, o que vai ser feito com aquilo ali que foi determinado. Né? Anota isso tudo. Por exemplo, naquele passo 1, foi determinado fazer isso, fulano vai fazer, se tiver prazo, melhor ainda, porque aí você pode acompanhar. Né? De preferência, se é uma coisa ligada ao projeto, né? De acordo com os prazos que o próprio projeto tem, para que você não perca os prazos que você determinou com o cliente, não é? Porque às vezes, assim, tem coisas que você vai tratar na reunião que envolvem os prazos que você fechou, né, do seu plano de trabalho. Então, tudo isso tem que estar ligado. É muito importante que você tome notas dessas coisas, registre, para que depois, na próxima etapa, que é a parte 3, você formalize, faça um registro disso. A gente costuma chamar isso de ata de reunião, que é o quê? Um registro do que aconteceu na reunião. Na ata, você anota, tem vários modelos, você pode olhar na internet, né? Você pode pegar um modelo bonitinho, o que tem que ter na ata? A data que ela aconteceu, quem participou dela, para poder todo mundo estar ciente, fulano foi, quem não foi. Quais foram os assuntos que foram tratados na reunião? O que foi deliberado? Quem que vai fazer o quê? Tem prazo para fazer? Que prazo foi? Isso tudo é como se fosse um resumo do que aconteceu. E aí essa ata aí você vai enviar para todo mundo. E todo mundo vai confirmar quem recebeu. Ou seja, você encerrou o ciclo. O ciclo começou você enviando a pauta dizendo o que ia ser tratado, todo mundo foi na reunião, discutiu, e depois quando você manda a ata, vamos dizer, você está dando uma chance de todo mundo revisar também o que você escreveu e dizer, aqui, porque pode ter confusão. Aí a pessoa pode dizer, você anotou aqui que eu sou responsável, mas na hora não foi bem isso não. Quem ficou... E aí dá para fazer correções também, acontece às vezes de ter correções na ata, que a ata tem que refletir a realidade do que foi decidido. Para quê? Para que na quarta etapa, que é talvez a mais importante, para que as coisas aconteçam, para que essa reunião dê resultados, ela seja eficiente, haja um acompanhamento, que é o quê? Você vai olhar lá o que foi definido, determinado, né? Que seria as ações que foram determinadas, e aí vai ter lá os prazos, as pessoas, e aí vai ser possível dizer, fulano, e aí? Esse prazo, cumpriu, não cumpriu? E aí vai ter, vamos dizer, o que a gente chama assim do acompanhamento. O que aconteceu? Por que não foi cumprido? Tem um novo prazo? Porque na consultoria, principalmente a gente que tem um prazo com o cliente, nós temos que ficar de olho nisso. Porque não cumprir um prazo é péssimo para o consultor. E muitas vezes tem um jogo que o consultor, uma saia justa que o consultor passa, que ele depende muito de informações do próprio cliente. Às vezes, o dono da empresa te passa para um funcionário e aquele funcionário tem que te dar uma informação. E às vezes aquele funcionário não te dá informação no prazo. E às vezes você fica, vamos dizer assim, uma saia justa. Porque você coloca o funcionário no fogo como dono, mas você depende do funcionário. Então, quanto mais você puder ser transparente, usar documentação para que você, vamos dizer, seja mais neutro possível,
vamos dizer assim, porque você fez uma ata, a pessoa disse que ia te dar naquele prazo, e ela não cumpriu, não é você que está indo contra ela. Então você percebe que o fato de você ter, às vezes, um documento como esse de ata de reunião, quando você tem prazos, e depende dos documentos ou da cooperação das pessoas da equipe do cliente, elas podem ser decisivas para te ajudar, vamos dizer, a gerenciar essa questão que é tão delicada. Que vamos dizer, quando o próprio funcionário do cliente não está te entregando as coisas no prazo e vai atrasar o seu prazo. Como gerenciar isso? Se tem um follow-up, um acompanhamento de um prazo que ele te deu, você pode naturalmente, vamos dizer assim, questionar sobre esse prazo de uma forma muito profissional, sem precisar ficar brigando, né? Às vezes assim, no próprio e-mail, olha os prazos, alguém pode me dar um feedback, me dar um retorno, o que aconteceu, vocês têm uma justificativa, porque de uma forma sempre que não, que às vezes também a gente na consultoria não pode criar, às vezes assim, um clima também muito de guerra, às vezes com o próprio cliente, que às vezes isso se volta contra nós mesmos. Então a gente tem que ir aprendendo a tentar usar ferramentas, né, as ferramentas que a gente tiver ao nosso alcance, para tornar tudo muito profissional e menos pessoal possível, né? Então, se você puder usar, por exemplo, uma ferramenta como uma boa ata de reunião, uma boa condução de uma reunião para poder fazer as coisas acontecerem, isso pode ajudar muito, não só a ganhar eficiência, como também a gerir bem os seus projetos. Há um tempo atrás era muito difícil a gente conseguir acessar as pessoas para fazer reunião online, mas atualmente se tornou muito mais fácil. As pessoas elas já têm muito mais facilidade, abertura para usar essas ferramentas e elas já estão mais acessíveis para tratar dessas coisas, né? Usando todas essas ferramentas que nós temos acesso hoje em dia. Então, se o cliente ele tiver possibilidade, eles até preferem. E talvez isso seja uma forma de conseguir, né, fazer até assim reuniões mais eficientes ainda. Né? Tem ferramentas como o Google Meet, o próprio WhatsApp, ferramentas de vídeo que você pode fazer com várias pessoas. E isso tudo permite que você não precisa se deslocar, o cliente não precisa sair do local dele. Então, quando o cliente não tiver dificuldade de usar ferramentas, essas ferramentas, né, ou quando ele não tiver uma internet de má qualidade, você pode pensar nisso também como uma possibilidade para tornar suas reuniões ainda mais produtivas.